Eu pedi demissão no final de 2025, mas não foi para mudar de emprego, não foi por causa de burnout, não foi porque eu odiava trabalhar, não. Na verdade, eu até gosto bastante de trabalhar. O problema era outro. Então eu vou te contar o que me fez querer sair e o que eu tô fazendo desde então. Então já vai deixando o like aí, já se inscreve, porque esse vídeo vai ser muito maneiro. Era final do ano, eu tinha meus motivos, eu tinha minhas vontades, aí eu pensei, por que não? Por que esperar ter um novo emprego? Por que esperar uma nova oportunidade? Eu simplesmente saí e falei, beleza, ano que vem vou começar do zero. Foi basicamente isso que aconteceu. Mas deixa eu te contar um pouquinho sobre quais foram esses motivos. Dentre todos os motivos, um dos mais importantes com certeza foi o tempo. Eu tava ficando sem tempo para fazer minhas coisas, sem tempo para estudar, sem tempo para trabalhar em projeto pessoal, sem tempo para hobbies. Nesse emprego eu ficava preso das 9 até as 18, isso quando eu não passava do horário, né? E eu tinha 2 deles no mesmo dia. Tinha reuniões que surgiam do nada, que duravam 3, 4 horas às vezes. Tinha bugs recorrentes que eu tinha que trabalhar, coisas que sempre aconteciam, mas a gente não podia tratar a causa raiz porque ninguém tava nem aí pra tratar isso. Aí depois de um dia louco desses, chega aí no final, você não tem mais energia pra nada, não tem mais cabeça pra nada. Aí, cara, tinha coisas que eu queria fazer, mas o trabalho tava me atrapalhando de fazer. É até engraçado falar isso, né? Porque, por exemplo, eu queria focar aqui no YouTube, queria dar andamento ali no Toalha.dev, tinham outros projetos. E aí, me diz, como é que você faz tudo isso? Trabalha, faz esses projetos pessoais, vai pra academia e ainda continua casado. Não tem como, né? Fica difícil. Ainda mais pra mim que tenho TDAH, tem uns remédios aqui que eu fico tomando regularmente e tudo mais. E pra piorar foi quando eu coloquei na balança que tudo isso que tá me causando esse estresse, esse cansaço todo, é um sistema... Entende? É aquela ideia de projeto que você sabe que tem problemas estruturais, sabe? Coisas que vão impactar. Mas assim, não mexe nisso não, vai tomar tempo do projeto, vai atrasar sprint, a gente tem que atualizar a cor do botão. É até interessante quando você tem uns desafios de vez em quando, mas não era o caso, cara. Aí, tipo, dava a sensação que qualquer macaco conseguia fazer o que eu tava fazendo, e assim, então era totalmente substituível, meu trabalho não fazia diferença nenhuma ali. E cara, eu sei que trabalho é trabalho, mas esse tipo de coisa vai te tirando o prazer de trabalhar, sabe? Vai tirando o prazer de codar. Eu, particularmente, eu gosto muito de codar, eu gosto muito de ser programador, mas, velho, isso estava me drenando uma energia, tava me fazendo questionar se eu realmente gostava, tá ligado? E ainda tem um agravante, eu trabalhava com times internacionais, então o meu cliente, ele era do exterior, mas eu não recebia em dólar, eu recebia em real, numa empresa brasileira. E se você sabe o quanto que alguém que trabalha pra gringa ganha, você deve imaginar aí qual que é a minha frustração, ver que eu tô trabalhando pra gringa, só que ganhando o salário brasileiro. Mas assim, eu não tô cuspindo no prato, eu ganhava muito bem, assim, bem acima da média brasileira e acima de muitos devs que eu conheço aqui no Brasil. Só que isso me lembrou quando eu trabalhava de analista em um lá no comecinho. Eu fazia o trabalho de uma galera, eu ajudava uma galera e pegava os tickets deles e na época eu ganhava 2 contos e essa galera que eu fazia o trabalho deles ganhava 6, sabe? Então eu fiquei pensando, cara, tô sendo muito desvalorizado aqui. E foi assim que eu me senti nessa empresa que eu tava ganhando também. Tentei ir atrás de promoção, tentei ir atrás de novas responsabilidades, mas eles simplesmente não tinham esse espaço pra mim. Então, assim, eu tava fazendo um trabalho que o pessoal que trabalha direto para as empresas nos Estados Unidos já faz, então eu pensei, pô, eu tenho potencial pra isso, por que eu vou ficar preso aqui, sabe? E aí volta a questão do tempo, né? Você vai me perguntar, então por que você não foi atrás de uma vaga gringa antes de você se demitir? Por causa de tempo. Como é que você arruma tempo para estudar, para se preparar para entrevista, para ler? Se você tá cansado, se você tá com a cabeça cheia, se você não teve tempo para fazer bosta nenhuma no seu dia. E eu também não queria me candidatar às vagas, entrar em processo seletivo sem me preparar antes, sem estudar, sem preparar para os processos em si. Porque por mais que lá fora a qualidade de código, a qualidade técnica não seja maior que a nossa, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muita gente assim, pica mesmo, muito boa mesmo, o pessoal lá fora acha que sim. Eles acham que eles são altíssimo nível. Então, quem já participou de processo seletivo para gringa sabe que muitas vezes eles sobem a régua muito alto, colocam processos dificultíssimos, colocam tarefas absurdas de difícil para você fazer, e quem sabe até que se um dia eu fosse me candidatar para uma Feng da vida, né, que agora é Meng, né, alguma dessas big techs, quem sabe, né? Quem sabe eu não... Imagina, já pensou eu na Disney, na Netflix? Então aqui no fim do ano eu olhei e falei, não vale a pena eu passar por isso e ainda ficar com esses perrengues, tá ligado? Então vamos dar uma pausa, respirar, descansar, olhei minha conta bancária como que tava tudo ok, falei, beleza, dá pra aguentar um pouquinho. E aí depois disso, depois do dia 5 de janeiro, que foi meu último dia, eu tô trabalhando em alguns projetinhos meus, que eu até cheguei a anunciar lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá, @racoelho com 2 Os no final. O primeiro projeto que eu fui atacar foi o Toalha.dev, que quem não sabe é meu projeto de desafios diários, que a gente faz uns eventos ali de vez em quando, que tira ali uns dias, sei lá,
O mais longo foi 42 dias. E o último agora foram de 23 dias. Aí vai tendo o desafio diário, né, de Elite Code, desafio de programação. Você vai realizando desafios e aí no final quem tiver mais pontos ganha. Simples assim. E o que eu precisava fazer nele? Ele estava usando um back-end de Pocket Base, que é um back-end como serviço, né, back-end as a service. Que é como se fosse uma Firebase da vida, um Supabase da vida, só que open source. E ele estava me limitando em algumas coisas, como medidas de segurança, porque eu estava percebendo alguns comportamentos meio estranhos, se você me entende bem. E eu sei que tem jeito de resolver isso no Pocket Base, criando endpoints e tudo mais, mas eu pensei, pô, se eu vou fazer isso, vamos construir um back-end do zero, né, onde eu mesmo tenho controle sobre tudo, sobre o fluxo de dados, autenticação, tudo. Eu migrei tudo para um back-end novo. Então, antes a estrutura do Toria.dev era um front-end em Next que conectava num Pocket Base da vida, e aí o Pocket Base tinha um armazenamento interno ali, um Postgres, se eu não me engano, e também eu tinha uma API que eu conectava, que é o Piston API. Eu ainda estou usando ela. Ela serve para você executar código. Você manda para ela via HTTP mesmo o código que você quer que execute, a linguagem do framework que você quer que mande, ele executa e te retorna o resultado. É simples assim. Agora a arquitetura está assim, tem uma API feita em Next.js, né? Eu usei Nest para isso, que eu construí ela do zero, me aproveitando ali das regras de negócio que eu tinha colocado dentro do Next.js. E cara, eu vou te falar que essa migração foi muito fácil, porque eu já tinha preparado para isso. Quando eu construí o Toria.dev, na verdade ele usava Firebase. Depois eu migrei para o Supabase e depois para o Pocket Base. E como eu já sabia que eu poderia fazer esse salto entre back-end as a service ou até uma API própria, eu criei uma estrutura ali nas services que ela usava um strategy. Então, ao invés dele criar um método que chamava direto Firebase, ele tinha um código interno que aplicava as regras de negócio e tudo mais, e por fim, ele chamaria o provedor ali daquele serviço. Então, eu só precisava construir uma estratégia que fazia, sei lá, get user. Então, implementava ali como que faz isso no Pocket Base e fazia essa implementação. Então, quando eu migrei ali pro back-end, foi muito fácil, eu só precisei transformar aquele método, ou então algumas estruturinhas eu mudei, mas a maioria ela foi só transformada em um método HTTP chamando a minha API. E uma das coisas mais importantes que eu coloquei no Toria.dev foi esse pedido de like aqui. Que ele vai te ajudar, vai me ajudar, vai nos ajudar, vai ser bom pra todo mundo, cara. Isso e se inscrever nesse canal, ativar as notificações, isso vai te dar acesso a conteúdo assim de qualidade, cara, que eu tô trazendo aqui pra vocês esse ano. Então vai lá, não perde tempo não, já se inscreve e curte aí o vídeo, deixa um comentáriozinho pra dar um engajamento que vai ser muito bom. Também relacionado ao Toria, eu construí uma aplicação de Analytics, que ela serve para ser o Google Analytics, é basicamente isso que ela serve. Porque eu tava meio cansado que eu não conseguia filtrar, talvez seja skill issue minha, né, talvez eu não saiba usar direito, mas eu não tava conseguindo fazer algumas coisas no Google Analytics, de ver algumas métricas, ver alguns botões clicados, alguns eventos, quais foram as coisas que o usuário fez, então não tinha uma visão muito clara assim do fluxo do usuário. Mas aí eu construí uma interface em que eu consigo ver o fluxo do usuário, consigo ver quando ele entrou na tela, o que ele fez naquela tela, quanto tempo ele ficou ali, para eu ter um acompanhamento interessante de como que foi o fluxo dele. Uma coisa que eu gostei bastante nele não foi a parte de relatórios, de os endpoints de calcular os dados e ver por onde o usuário passou, ou então a interface bonitinha para mostrar a linha do tempo. Não foi nada disso. Foi uma parte que em teoria é simples, né? Você olha ali, é bem basiquinha, mas eu achei muito legal de interagir. Que foi uma add function, né? Uma função ali estática que recebe a interação do usuário, que é basicamente um endpoint que vai registrar todas as vezes que você der um page view, clicar num botão, umas coisas assim. Então assim, eu precisei construir uma biblioteca para você instalar no seu sistema, no seu site, na sua aplicação, que aí ela, toda vez que você declarar ali que tem que executar um evento, como por exemplo, quando clicar um botão, manda o evento click button. Então ele vai mandar para mim esse meu endpoint, né, essa minha add function, essa informação. Foi clicado nesse botão tal, pelo usuário tal, sessão ID tal, num browser tal, essas informações, sabe? E ele vai preencher tudo bonitinho ali e vai salvar no banco. Mas toda essa ideia de você identificar um acesso válido, de você preencher os dados importantes como o IP, localização, essas coisas que vão ser importantes para você metrificar o relatório final, isso foi a parte gostosa de fazer essa aplicação. Tá em teste ainda, mas em breve vou disponibilizar porque eu acho que tem muita coisa maneira e eu queria que muita gente usasse ela. Ah, e tem uma outra aplicação que eu trabalhei bastante, que é essa aqui, ó, deixa eu mostrar para você. É literalmente um to-do list que tem tarefas, você configura as coisas, e esse aplicativo não é novo, faz tempo que eu criei ele. E nem um aplicativo, é uma PWA. A ideia dele era justamente eu colocar tarefas do meu dia, ver o histórico, quando eu fiz o quê, quando eu deixei de fazer o quê, ver tarefas que não foram acabadas no dia que deveriam. Mas aí eu dei uma brincada, dei uma atualizada nele, coloquei sistema de tags, né, para poder separar por projetos, ou coisas que eu deveria fazer. Coloquei um sistema de objetivos, né, para você colocar, tipo,
quantos dias na academia eu quero ir até o final do ano. Aí eu coloco lá e vou atualizando. E eu coloquei uma coisa que eu tô gostando bastante, que é essa parte aqui, ó, de calendário, cara. É muito útil para você ver aqui no mesmo aplicativo, no mesmo lugar, todos os seus calendários, todos os seus compromissos, todas as suas reuniões. Porque antes, cara, eu perdia muita reunião de trabalho, porque eu era de uma consultoria, então eu tinha duas agendas, né? A do cliente e a da consultoria. Então eu acabava perdendo uma ou outra, porque, né, notifica um, notifica o outro, acontece. E além de todos esses que eu mencionei, tem um outro que eu vou evitar um pouquinho de falar dos detalhes, que eu sei como que vocês são, sei que vocês são tudo ladrão. Se eu falar que eu tô fazendo um SaaS para trabalhar de alguma coisa, amanhã começa a nascer um monte igual. Então eu vou me poupar aqui de dar os detalhes para vocês, mas é um aplicativo que, como todos esses que eu falei, são de uso pessoal. Foi uma necessidade minha, uma coisa assim que eu vi que seria interessante fazer e eu comecei a desenvolver. Inclusive, se você quer construir um SaaS, se você quer construir uma plataforma, um sistema assim para você ganhar dinheiro, não tenta inventar moda, não tenta trazer ideias revolucionárias ou então entrar em áreas que você não conhece. Procure dores que você tem, em áreas que você conhece, que você consiga testar e ver funcionando ou não. E esse aplicativo em particular foi uma coisa que eu comecei, sei lá, no ano passado, faz muito tempo já, no meio do ano, se eu não me engano, e eu nunca conseguia terminar, cara. Era sempre eu acho que eu tô quase terminando, sabe? Mas esse já nunca chegava, eu nunca conseguia concluir ele de fato. E hoje é o quê? Hoje é dia 28 de janeiro, eu saí da empresa dia 5, e desde então eu tô trabalhando nele, e cara, eu tô com o MVP, tipo, 80% pronto, 90% pronto. Tá faltando, sei lá, tá faltando fazer a landing page, tá faltando conectar os sistemas de pagamento, né, para gestão de planos e o sistema de convite. Eu acho que o sistema de convite tá faltando também. Eu não pretendo anunciar ele aqui não, porque, sei lá, vocês não são meus clientes-alvo e também eu acho meio chato as pessoas que ficam falando assim, ah, vai lá ver o aplicativo. E eu não quero ninguém indo lá assinar, criar conta no aplicativo só porque me conhece. Não, eu quero que use porque ele é bom. Posso me arrepender disso? Posso. Provavelmente vou. Quem sabe? Vamos descobrir. Mas uma coisa que eu sei que eu não vou me arrepender é de ter tomado essa decisão de sair do emprego. Minha vida foi muito melhor depois disso. De verdade, eu sei que só passaram 23 dias depois disso, mas, cara, não tá parecendo que vai ser ruim pra mim. Tá, é verdade que o dinheiro vai acabar eventualmente, isso é inevitável, mas modéstia à parte, eu sou programador registrado já tem uns 6 anos, mas eu programo desde os meus 12. Eu aprendi a programar usando VBScript, Perl, já mexi com todo tipo de linguagem. Quando eu entrei na área, quando eu comecei a programar, não existia esse negócio de front-end, back-end, era só programador e acabou. Eu já mexi com PHP, com Perl, com VBScript, com Java, com Python, já mexi com mobile, já fiz site, já fiz servidor HTTP. Se eu não achar que eu consigo arrumar um emprego nos próximos 2 ou 3 meses, eu tô dizendo que eu não sei de nada, tá ligado? Que eu não tenho ideia do que eu tava fazendo nos últimos 6 anos. Assim, quem não sabe, eu sou dev .NET atualmente, né? Eu trabalhei com .NET desde, sei lá, 2018, 2019. Foi só com isso que eu trabalhei formalmente até agora. E o mercado de .NET, ele tá aquecido, tá ligado? Tem muita gente usando, migrando serviços de qualquer linguagem que eles estivessem para o ambiente .NET, com C Sharp ali, com... só C Sharp. E é uma área que eu domino muito bem, então não tô nem um pouquinho preocupado se eu vou conseguir um emprego em 2 ou 3 meses. Eu tenho certeza que eu vou. A única questão é, vai ser no Brasil ou vai ser na gringa? É só isso. E não tô recomendando ninguém a fazer essa loucura que eu fiz. Não faça, cara, pelo amor de Deus. É meio loucura. Eu tava preparado, eu tinha meus objetivos, eu tinha outras coisas em andamento. Então, assim, foi um risco calculado e eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Não faça por impulso não, por favor. Mas também não deixe as coisas de agora, que você não gosta, os problemas de agora, te prenderem de coisas que você quer fazer, porque o tempo passa e passa muito rápido. Então é isso, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de deixar um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.